Eu quero começar a pregação com um testemunho, mas é mais um testemunho. Eu conversava com a minha prima ontem sobre isso. E aqui eu estou falando não com um sentido de querer me glorificar no que eu estou fazendo. Eu iniciei um jejum de carne vermelha. Estava indo tudo muito bem. Fazia 2 semanas que eu não comia carne vermelha. E eu indo bem. Aí eu tive que sair para almoçar na rua. Olha o testemunho. Tinha que sair para almoçar na rua. Eu almoçar com a minha chefe, com a minha esposa e com a minha filha. E eu na fila para pegar comida, me sirvo. Quando eu passo, uma parrilha. Aí eu, inconsciente, sem perceber, escolho aquele bife mal passado. E coloco no meu prato, sento na mesa, parto o bife, coloco na boca, como. No segundo pedaço, veio a lembrança: você está de jejum de carne. A tristeza veio no meu coração por 2 razões. Uma, eu quebrei o jejum. Segunda, eu não estava vigilante sobre o meu jejum. Por que eu estou contando isso? Sejam vigilantes nas práticas e disciplinas de vocês. Porque a queda vem se não estiver vigilante. Quem está em pé, cuide para que não caia. Irmãos, é engraçado, mas é assustador, porque me veio à mente que eu não estava vigilante sobre o jejum de carne. Sobre o jejum que eu pactuei em fazer. E eu quero desafiar vocês, sejam vigilantes. Ainda bem, aí agora vai entrar a parte boa da história. Ainda bem que temos um Deus misericordioso. Ainda bem que temos um Deus que olha para a gente não segundo as nossas falhas e imperfeições, segundo aquilo que fazemos de errado, mas Ele olha porque Ele nos ama. Isso é legal. Jesus fala no Evangelho hoje que Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. A igreja precisa se lembrar disso. Jesus não veio condenar o mundo. Se você é corpo de Cristo, você não está aqui para condenar o mundo. Você está aqui para ser luz, luz que leva salvação ao mundo. Como eu disse, ainda bem que Deus é bom. E eu posso continuar minha prática, cada vez mais melhorando e estando mais atento a ela. É desafiador ter disciplinas espirituais, ainda mais ainda. Ir para a academia, quem faz exercício físico sabe o quanto é desafiador, principalmente no começo, criar o hábito. E quando você, a expressão é essa, vacila, né? Vacila, se sente mal. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, que também é um texto importante para o nosso sermão de hoje. Efésios 2. Eu quero desafiar a equipe de liturgia a não colocar mais o Evangelho para vocês lerem, para vocês trazerem a Bíblia para a igreja. O pastor às vezes quer conversar com os irmãos e pedir para ele, não vou levar a Bíblia porque o Evangelho já está lá, o texto já está no slide. Eu quero desafiar vocês da equipe de liturgia. Não é que é ruim não ajudar a gente não, mas é que a gente precisa criar o hábito de abrir a Bíblia no culto, passar pelos textos bíblicos, conversar, ver se o pastor não está falando besteira, que de vez em quando a gente fala, né, Afonso? A gente erra aí, vacila numa passagem. Mas vamos, aí tem visitante. Aí o irmão que está aqui vê o visitante, pega a Bíblia com ele. Vamos ler aqui, meu irmão. Vamos desafiar, é um desafio. Vamos lá. Efésios 2, capítulo do versos 1 ao 6. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Gente, assentar-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas o importante aqui do texto é saber que não são as obras que fazemos, não são as nossas aparências de santidade que nos dão acesso às regiões celestiais, é Cristo Jesus. Se nós estamos hoje na quaresma, no quarto domingo e seguindo em direção à cruz com Cristo, nós estamos praticando as disciplinas. De vez em quando a gente vai vacilar, mas o vacilo tem que servir para nos ensinar que nós não estamos fazendo isso para merecer de Deus alguma coisa. Nós fazemos isso porque o que Cristo fez nos impulsiona a melhorar a nossa vida. Não o contrário. Nós não fazemos para alcançar em Cristo salvação, nós não fazemos para alcançar em Cristo uma estatura espiritual elevada, porque quem pensa dessa forma, pensa como anticristo. Porque foi querendo uma estatura elevada que o diabo caiu. Foi querendo ser até mais santo que Deus, que ele caiu. Eu sempre brinco que o diabo é inteligente, não sábio. Porque se ele fosse sábio, ele não entrava em guerra com quem ele não podia vencer. Sabedoria é saber onde eu posso entrar numa guerra e vencer. O diabo não entrou numa guerra que ele não podia vencer, né? Eu sempre brinco isso. Ele é inteligente, astuto, mas sábio não. E Deus nos chama para sermos sábios em Cristo. A nossa espiritualidade tem que ser um processo de buscar em Cristo aperfeiçoar nossas vidas para ser útil ao Evangelho e ao reino de Deus, e não ser útil para os nossos prazeres, para os nossos desejos, para as nossas vontades, e que muitas vezes estão mascaradas na nossa espiritualidade. Tem gente que é santo de aparência, se esquece que Deus é aquele que sonda os corações, se esquece que Deus é aquele que conhece aquilo que ninguém conhece de cada um de nós. Muitas vezes conhece aquilo que a esposa não conhece no marido, nem o marido conhece na esposa. Nós não conhecemos as pessoas com quem andamos, com quem convivemos perfeitamente, mas Deus conhece. Deus conhece a profundidade do nosso ser. Então a nossa prática, a nossa busca por santidade, ela deve ser algo não para ganharmos de Deus qualquer coisa. Eu tenho falado isso nos cultos, nessa preparação da quaresma, nessa vivência da quaresma, mas ser fruto de vidas que entendem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fruto do reconhecimento do que Cristo fez por nós, que foi nos dar a vida eterna. Então, cuidado para não fazer as práticas. Esse é o alerta no meio do caminho. Primeiro, para não ficar desatento. Dei um exemplo de desatenção. Estou feliz com isso? Não. A risada é de terror. A minha risada é mais de terror do que de achar graça simplesmente por ser engraçado. Não. É de terror por saber que eu não estava tão atento a uma parte da minha disciplina espiritual. Mas a minha alegria é de saber que Cristo olha para mim: meu filho, você deu uma tombada aqui no meio do caminho, mas eu vou te levantar, continua, não desiste não. É como andar de bicicleta. O desenvolvimento da espiritualidade é como andar de bicicleta. Você cai, você levanta, você vai aprendendo, daqui a pouco você está
indo bem, aí você está apto a ensinar outros. Mas enquanto você está desenvolvendo, evita ensinar os outros. Eu não quero ensinar para vocês sobre o jejum mais do que eu sei. Eu não quero ensinar a vocês sobre práticas de oração mais do que eu sei. Eu sei que com a prática da oração nós nos aproximamos de Deus e nos tornamos cada vez mais íntimos do Pai. Isso eu sei. E eu não posso ensinar para vocês mais do que isso, dizer que a prática faz isso, que faz aquilo. Eu não tive experiências nesse sentido. A experiência que eu tenho é, quanto mais eu me dedico à oração, mais eu me sinto próximo de Deus, mais eu percebo a minha proximidade de Deus, e mais eu percebo Deus falando comigo. E muitas vezes na prática de oração, eu já passei 1 ano orando, e me senti sozinho nesse momento, nesse 1 ano, como se Deus não falasse comigo. Embora, no final desse período, Deus falou, eu sempre estive te ouvindo. Isso tem que ser importante. Eu não parei de orar porque eu não ouvi Deus falar comigo. Eu continuei orando. Continuei orando, continuei orando, continuei orando. Então, vocês têm que ter disciplina, mas a disciplina de vocês não pode ser um fim em si mesmo. A disciplina de vocês não é porque vocês querem alcançar salvação, vocês já têm em Jesus Cristo. A disciplina de vocês é porque vocês querem ter intimidade com o Senhor, e essa intimidade transformar a vida de vocês, para que vocês, como corpo de Cristo, levem salvação aos outros. Olha o que eu estou dizendo, a intimidade tem que fazer com que vocês tenham condições de levar salvação aos outros, não condenação, porque o Evangelho disse que Cristo não veio, que o Filho não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do texto é que as obras das trevas, e muitas vezes todos nós temos elas, carregamos trevas na gente. A disciplina espiritual nos ajuda a controlar isso. Lembra que eu falei lá no culto de início da quaresma, lá na quarta-feira de cinza, que parte dessa prática é para que a gente mortifique a nossa carne, que tende a nos levar a fazer aquilo que não é coerente com a nossa fé, que não é correto diante de Deus. Mas, quanto mais nos aproximamos, mais as trevas se afastam e a luz brilha mais. Só que quem ama as trevas, e aí é um detalhe, não consegue suportar a luz. Tem medo da luz, porque a luz revela, e é uma coisa que, se você olhar de forma muito pessoal, quando Deus revela para você, não te humilha na frente dos outros, tem gente que gosta desse tipo de coisa, mas não é isso que Deus faz. Deus quer fazer. Quando Deus te corrige, Ele te corrige para que você tenha crescimento. Ele não quer te humilhar. Quando Deus te disciplina, Ele não tem intenção de fazer aquilo com maldade. Ele quer, como um pai que quer corrigir o caminho do filho, Ele quer corrigir o caminho dos seus filhos. Mas quando você ama as trevas, ama as obras da carne, você não tem coragem de se aproximar de Jesus. Por isso que Jesus disse que o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. Aí está a intimidade. Na sua intimidade, quando a luz vem revelando os seus pecados, e você começa a dizer, isso não é pecado, isso não está errado. Quando Deus mostra para um adúltero que ele é adúltero, ele não reconhece que ele é adúltero. Ele vai dizer, todo mundo é assim, faz parte da vida. Quando Deus mostra para um homem promíscuo que ele é promíscuo, ele vai dizer, nada a ver, isso é parte da natureza humana, nós somos animais. Eu não amo a luz. A luz revela a natureza da gente, a gente fica dizendo, né? Eu tenho sempre brincado com quem diz, meu corpo, minhas regras. O teu corpo não é teu, você é templo do Espírito Santo, então as regras são de Deus. Fique chateado você comigo ao ouvir isso ou não, o teu corpo não é teu, o meu corpo não é meu, ele é do Espírito Santo. Toda vez que eu profano
o templo do Espírito, eu tenho que ter cuidado. Se eu não me arrependo, eu recebo o juízo. Por quê? Porque a luz não entrou, eu não deixei a luz entrar. Então o que eu estou querendo dizer? As pessoas que amam as trevas, a amam porque não têm coragem de encarar os próprios pecados. Sempre tem desculpa para dizer que o pecado não pode ser enfrentado, que não existe pecado. E não é só na parte, eu falei de coisas voltadas para a sexualidade, eu não quero falar de sexualidade, eu quero falar de outras coisas. Por exemplo, alguém trabalha num serviço público e de repente recebe um convite e aí trabalha vamos colocar um exemplo aqui, bem direto, cuidando de licitações. E recebe um convite para facilitar para alguém, para uma empresa. Ele não está prejudicando diretamente ninguém. E ele aceita. Aceita e faz. Mas no domingo ele está na igreja, dando glória a Deus e até, quem sabe, falando em mistério. Não sei que mistério, mas está falando. E continua fazendo o que é errado. Sabe por quê? Porque ama mais as trevas do que a luz. E quando a luz revela para ele que as trevas estão na vida dele, ele não quer. Ele inventa uma desculpa. Tem gente que pega o texto bíblico. De fato, na Bíblia nós temos coisas que são literais, tem coisas que são metafóricas e que tem que ser interpretado. Mas tem coisas que são muito diretas e não tem interpretação. Por exemplo, todo governante vai responder diante do tribunal de Cristo. Se praticou injustiça, vai responder. E todo ser humano que se compactua com aquele governante também vai responder diante do tribunal de Cristo. O problema todo é que o diabo começou a dizer no coração de muita gente que há governantes da luz. Quando Paulo escreve aos Efésios, quem era o imperador de todo o mundo? Mundo conhecido pelos romanos? Era um César da vida, certo? Quando Paulo fala do procedimento deste mundo, as pessoas esquecem que ele está falando que envolve o pensamento político do mundo da época. Eu tenho falado muito sobre isso porque tem gente que pensa que quando eu não defendo um governante ou outro, eu estou tomando lado. O meu lado é pelo Evangelho. Deixa eu falar para vocês algo muito importante. Você quer o reino de Deus ou o reino dos homens? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você quer o reino de Deus ou o reino dos homens? Deixa eu dizer uma coisa para você. O reino dos homens crucificou Jesus. Qualquer poder estabelecido, por mais que seja permitido por Deus, é corrupto. Qualquer poder. E toda vez que a igreja se associou a isso, ela perdeu o propósito do Evangelho. Por isso eu digo para todo mundo com toda tranquilidade e com toda a espiritualidade convicta disso. Não é que você não deva ter posicionamento político. É que você tem que entender que seu posicionamento político, como o de qualquer outro, é passageiro. Não representa a luz de Cristo. O meu posicionamento político pode até ter coisas similares ao do reino de Deus, mas o reino de Deus é algo que a minha mente mesmo não pode entender. Eu sempre brinco com as pessoas dizendo assim, que se eu fosse pensar num modelo político a partir do Evangelho, eu pensaria numa monarquia, porque Jesus é rei. Jesus não é presidente da República, Jesus é rei. Já pararam para pensar sobre isso? Jesus não é um presidente da República.
É democracia ou não é democracia o governo de Jesus? Eu não entendo como uma democracia, mas também não entendo como uma ditadura. Fique bem claro o que eu estou falando. Eu não entendo como uma democracia, mas não entendo como uma ditadura. Porque ele é o rei que governa e rege. É o que ele decide, não é o que o povo decide. É o que ele decide. Não é isso o governo de Deus? O reino de Deus não é isso? Só que ele não se compara a nada nesse mundo. Os reis desse mundo falharam. Quando Israel pediu um rei para Deus, e aqui eu estou fazendo um parêntese para voltar para o tema, para explicar para vocês ainda sobre a questão das trevas, mas quando Israel pediu um rei para Deus, Deus se agradou? Deus disse: não sou eu o vosso rei? Israel pediu um rei segundo o modelo dos homens. Então, qualquer político que venha, gente, não se iludam, são representantes do modelo dos homens. E o modelo dos homens sempre ama as trevas. Pode ter coisa boa dando certo. Deus não precisa da tua ajuda para impor o seu reino. O seu reino já chegou e ele vai cada vez mais alcançando as trincheiras do inimigo e vencendo as trincheiras do inimigo. A questão é que quanto mais faz isso, mais o inimigo vai atrás da igreja com ódio. Por quê? Ele sabe que já está derrotado. Ele sabe que já não tem mais o que fazer. O que ele quer é só arrastar mais gente com ele. E tem feito isso no meio político. Arrastado crente com ele. Porque tem crente se dobrando aos poderes deste mundo. E quando eu digo isso, eu não estou falando de um movimento político só, não. Eu estou falando de todos os movimentos políticos. Estão dobrando, estão sendo instrumento de Deus para dobrar as pessoas para o caminho das trevas. Ah, não, mas tem gente que defende a família e não sei o quê, o outro não sei o quê. Gente, se te coloca a odiar o teu irmão, é caminho de treva. Se te coloca a amaldiçoar o teu irmão, é caminho de treva. Porque quem divide não é Deus, quem divide é o diabo. Por que as pessoas, aí eu volto para o que Jesus falou. Por que Jesus disse, e aí tem que olhar o que Jesus disse dentro do contexto. Ele disse para uma pessoa, para quem foi? Ele disse para Nicodemos aquilo. Quem é Nicodemos? Um fariseu, influente, mas íntegro, em parte, pelo que eu entendi, porque procurou Jesus com sinceridade. Só que quando ele fala que as obras dos homens são mais para Nicodemos, ele está dizendo, sabe qual é o problema, Nicodemos? É que muitas vezes nós nos unimos às trevas e passamos a amar o que as trevas têm a nos oferecer. Jesus, quando questionado por Pilatos sobre se ele era rei, ele disse que o reino dele não era desse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. O reino de Jesus não vai se estabelecer no governo de alguém nesse mundo. O reino de Jesus vai ser o governo dele em um momento da história sobre este mundo, que vai se submeter a ele. A gente tem que aprender isso. Tem que parar de se iludir com as outras coisas. Não quer dizer que você não tem que ter opinião política, que você não tenha que ter escolha. Estou dizendo isso para você. Mas saiba submeter a sua opinião política a Jesus Cristo. Lembre-se que todo homem, inclusive você, todo ser humano, quando eu digo homem, eu estou dizendo ser humano, para ninguém me atacar depois na rede social. Todo homem, eu estou dizendo ser humano. Todo ser humano é falho. Nós falhamos de diversas maneiras. Na religião também. Na nossa prática religiosa nós falhamos. Porque quando a gente passa a confundir evangelho com ideologia, a gente perde o caminho e passou a abraçar o mal. Sem perceber. Eu estou na igreja, eu estou adorando e eu abracei o mal.
Sabe o que acontece com Nicodemos? O texto não deixa claro se Nicodemos se converteu a Jesus. Mas Jesus disse para Nicodemos aquilo: os homens não gostaram porque com o Filho do Homem veio, trouxe luz, e a luz trouxe julgamento, mas eles amam as trevas. A classe da qual Nicodemos pertencia, ligada à política, não só religiosa, mas de Estado, trazia muitas vantagens. Trazia muitas vantagens. Eu não vejo aqui no texto uma resposta de Nicodemos a isso. Jesus foi muito direto com Nicodemos. Nicodemos não estava nem entendendo o que era nascer de novo, porque antes disso Jesus falava, é necessário nascer de novo para ele, e Nicodemos não estava entendendo. O que eu quero mostrar? É um homem de boa intenção. Quando ele fala, sei que és mestre vindo de Deus, ele não fala com ironia, ele fala com respeito. Tem gente dentro da igreja respeitando Jesus, mas como muitos da classe sacerdotal daquele tempo, abraçando Herodes. E Herodes aqui tem muitos nomes, tá? Não é só o nome que você possa estar pensando na sua cabeça, não. Herodes aqui tem muitos nomes. E abraçar Herodes implica em muita coisa. Implica em abraçar um modelo de governo, que, como disse Paulo na carta aos Efésios, ligada aos poderes do ar. Do ar está por aqui, ó. Às vezes tem cara de bondade, tem cara de verdade, tem cara de evangelho, tem cara de reino de Deus, mas não é. Vocês não se enganem com Satanás. Satanás não vai propor para vocês coisas que vocês não concordem. Ele vai pegar naquilo que vocês concordam. Quando Satanás chegou para Jesus e tentou Jesus, ele foi o quê? No que está escrito. O problema dos crentes hoje é que não tem discipulado. Eu conversava com o Rafa sobre isso, falta discipulado na igreja. Falta vontade de pegar a Bíblia e estar conversando sobre ela, mas mais do que a mera letra da palavra. Jesus falou algo muito prático para Nicodemos. Eu não tinha contextualizado vocês que a conversa era com Nicodemos, tá? O evangelho aqui, vocês podem ler do capítulo 3, desde o início, vocês vão gostar muito de João, é que é uma conversa com Nicodemos. Olha a descrição de Nicodemos: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Olha, o evangelista João é poeta. Eu tenho muita dificuldade muitas vezes com o texto de João, viu? Eu confesso para vocês. Mas olha o que João diz. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. A noite tem um significado muito grande para o pessoal. Ele não queria ser visto com Jesus, né? E vai lá, descreve, e entra no verso 14, que é o nosso texto de hoje. A conversa vai falar sobre nascer de novo e um monte de coisa, que não é o nosso tema. O nosso tema é, ainda dentro da quaresma, é perceber que Jesus é o foco da nossa vida, porque Ele é a salvação. E também entender que os homens amam as trevas, e essas trevas têm uma característica muito prática. Ela é um reflexo da realidade espiritual na terra. A igreja hoje tem querido estabelecer no Brasil um reino. Esqueceu-se que o reino de Deus não é desse mundo. E eu vou continuar falando, porque Deus me mandou falar. Não é papel da igreja estabelecer o reino neste mundo. O papel da igreja é anunciar a salvação de Deus, que vai, em um momento da história, como nós dissemos no nosso credo, há de vir.
a julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim, porque todo reino desse mundo tem fim, mas o reino de Deus não tem fim. O papel de vocês aqui não é ser propagadores de um reino terreno. O papel de vocês aqui é serem propagadores do reino dos céus, esse reino que não tem fim. O papel de vocês é denunciar ao mundo que o amor às trevas leva a juízo. E o que são trevas? O que é aquilo que nos leva a ter vida apartada de Deus, às vezes dentro da igreja. Eu vi uma história, não sei quem me contou, ou foi algum vídeo que eu assisti, que o pastor orava, né, chateado porque algumas pessoas não estavam indo para a igreja. E um dia, numa das orações, Deus disse: tu está chateado porque as pessoas não vão para a igreja, mas tu nunca se perguntou por que eu não cheguei a entrar na tua igreja. Deus perguntou para ele: por que tu não se chateou? Porque eu nunca entrei na tua igreja. A gente tem que ver se a nossa prática não são práticas das trevas. Porque eu disse para vocês, a igreja precisa entender que Jesus não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. E eu vou encerrar aqui. Jesus não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. Pensem bem nisso. Se ele veio salvar o mundo, nós somos parte do seu corpo, nós somos agentes de salvação. Como agentes de salvação, nós precisamos dobrar as nossas vidas a Jesus, para que ele, por meio das nossas vidas, leve vida aos outros. Para isso, nós precisamos aprender a separar aquilo que é temporal e aquilo que é eterno, para que isso não atrapalhe a pregação do Evangelho nas nossas vidas. O que é eterno permanece, o que é temporal se desfaz e vai embora. O que é eterno é o reino de Deus, o que é temporal é o reino dos homens. O que é eterno é a vontade de Deus, o que é temporal é a nossa vontade. Nós temos que aprender a separar. Aí, separando isso, nós temos condições de levar luz ao mundo. Jesus não disse para Nicodemos não conversar com ele porque ele representava o poder de Herodes. Pelo contrário, Jesus sentou com Nicodemos e conversou com ele. Aí está a diferença, porque Jesus sabia o propósito dele na terra. Você sabe o seu? Se o seu propósito é levar salvação, você tem que sentar com todo mundo, até com quem vem de Herodes. Se teu propósito é levar salvação, você tem que sentar com aqueles que você considera o seu inimigo, porque Jesus disse: ama teu inimigo. Isso não é metafórico, meus irmãos. Jesus disse: abençoa e não amaldiçoa. Não fui eu que disse, não foi Paulo que disse, não foi Pedro que disse, não foi Tiago que disse, foi Jesus. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos: ama teu próximo, odeia teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Não é a oração dizendo: Deus castiga fulano, estraga a vida dele. Não, não é essa a oração que Jesus disse, porque a oração que Jesus disse foi a mesma que ele praticou na cruz. Quando ele estava lá na cruz, ele olhou para as pessoas que estavam o crucificando e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se você é agente da luz, você tem que levar essa mesma mensagem. Se você é agente do reino de Deus, você tem que levar essa postura. Se você é agente de Jesus Cristo no mundo, você tem que ser assim. E tem um preço tudo isso, gente. As pessoas vão te odiar, porque o mundo não ama os filhos da luz. Quem te odiar vai te odiar porque é do mundo. Pense nisso. Mas você não deve retribuir ódio com ódio. Retribui com amor, porque o amor quebra tudo. O amor destrói as algemas de Satanás. O amor destrói
as obras do diabo. E o amor não é permissivo, como muita gente tem dito. É assim que eu quero encerrar para vocês também. Eu já estava enterrando ele agora, mas eu vou fechar aqui. O amor não é permissivo. Não permissivo. Eu não estou dizendo que você, amando, tem que aceitar tudo de bom grado. Não. O amor verdadeiro, ele sabe dizer não. O amor verdadeiro sabe dizer: ei, está certo isso não, mas com ternura. É isso que eu quero dizer para vocês. Não amem as trevas, não amem aquilo que é temporal. Amem Jesus Cristo, amem a luz e sejam agentes da luz. Hoje, no 4º domingo da Quaresma, esse é o convite, para que sejamos agentes da luz. Porque Jesus não veio para condenar o mundo ao mundo. E para que isso aconteça, nós que somos agentes da luz, precisamos nos portar como filhos da luz. Amém?